primeiro relatório sobre focos do Aedes aegypti em Manaus, feito pelos leituristas da Eletrobras de Distribuição Amazonas no mês de março, apontou que mais de 24 mil domicílios da capital apresentam prováveis criadores do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e vírus Zika. No documento apresentado ao secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão, são identificados os endereços com os nomes das ruas e os bairros onde os leituristas encontraram focos. Agora vamos mudar de assunto. A Defesa Civil do Estado iniciou semana passada a segunda fase de atendimento aos afetados pela estiagem no município de São Gabriel da Cachoeira, localizado na calha do Alto Rio Negro. Nesta etapa, o órgão distribuirá 30 toneladas de cestas básicas nas comunidades, beneficiando mais de 1.500 famílias. E para falar sobre este assunto, hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal da Amazônia o diretor de preparação e assistência de pós-desastre da Defesa Civil, Davi Macena. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, é uma satisfação poder esclarecer a respeito das ações de Defesa Civil em todo o nosso estado. A gente teve aproximadamente no início de fevereiro a iniciação dessa primeira etapa. Vamos fazer, para a gente começar a falar sobre a ação que está acontecendo agora, vamos fazer um balanço de como é que foi a primeira etapa, quais foram os municípios beneficiados, quantos municípios receberam a ajuda da Defesa Civil? Certo. A primeira etapa, vamos dizer assim, nós iniciamos no mês de fevereiro, quando 4 municípios da calha do Alto Solimões decretaram situação de emergência em função da estiagem, esse período que atingiu severamente esses municípios, que foram São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel e Presidente Figueiredo também. Durante esse período, o Estado disponibilizou cerca de 200 toneladas de alimentos, medicamentos, hipoclorito, rede, todo um aporte de ajuda humanitária para apoiar essas famílias afetadas pelo desastre. E na segunda fase humanitária, o que vai acontecer nesta ação e qual o principal foco de vocês? Em que município exatamente? Na segunda fase, os nossos técnicos estão nesses locais e eles verificam em loco a necessidade de um aporte maior de recurso financeiro ou ajuda humanitária. Então, o município de São Gabriel da Cachoeira e o município de Presidente Figueiredo foram os municípios que tiveram um afetamento maior e, por isso, houve a necessidade de um aporte maior de ajuda humanitária para esses municípios. No município de São Gabriel da Cachoeira, por se tratar de um município mais distante, esses recursos foram deslocados já há um pouco mais de 2 semanas e, nesse final de semana, nós estaremos encerrando essa missão, essa operação de entrega de ajuda humanitária. Quantos técnicos estão envolvidos nessa ação? A Defesa Civil do Estado ela conta hoje com 31 técnicos. Em campo, hoje nós temos aproximadamente 5 técnicos fazendo esse trabalho de entrega de ajuda humanitária. Para receber esses benefícios, a cesta básica, medicamentos, esse auxílio da Defesa Civil, o que é preciso? É necessário fazer algum cadastro, solicitar algum documento na comunidade ou não? Os técnicos que verificam isso de perto. Certo. Quando ocorre uma situação de anormalidade, um desastre natural, como tem ocorrido em nosso estado, a Defesa Civil do município ela é responsável em dar esse primeiro atendimento. Então, todo o primeiro atendimento é dado pela Defesa Civil do município. Quando essa capacidade de atendimento ela extrapola essa capacidade, o Estado entra com esse aporte maior de recursos. Em Barcelos, a situação já é diferente. No último relatório que nós recebemos, mais de 49 mil pessoas foram afetadas com as queimadas no município. Por que isso acontece, Davi? Na verdade, esse 49 mil foi o total de pessoas afetadas em todo esse processo de estiagem. Especificamente no município de Barcelos, ainda, além da estiagem, houve o fenômeno também de queimadas e por isso ele também foi atendido de forma diferenciada, porque teve essa agravante, vamos dizer assim, que foram os incêndios florestais.
as famílias tiveram que se locomover, sair desse local onde estavam acontecendo esses focos de queimadas? As queimadas, na verdade, elas ocorreram intensamente nas áreas mais afastadas, onde as pessoas tiveram perda na produção. Então, nas áreas rurais. Nas áreas rurais, exatamente. Então não tivemos esse problema de retirar essas famílias. E o que foi preciso retirar, a própria Defesa Civil do município gerenciou essa crise. E a gente está percebendo que alguns municípios foram afetados. Vocês emitiram um alerta de estiagem, de cheia e de queimadas. Por que tem essa diversidade, Davi? Nesse momento a gente percebe que o mundo inteiro ele está sofrendo essas mudanças climáticas. Então é importante a gente ressaltar também que, tão importante quanto essas ações de resposta que a Defesa Civil do Estado tem dado, concomitantemente com essas ações, o Estado ele teve a preocupação de realizar, no mês de agora de março, um encontro com os coordenadores municipais, exatamente para colocar para esses municípios a importância deles colocarem em funcionamento o seu plano de contingência, bem como dar essas primeiras ações de resposta para esse tipo de evento. Essa estiagem que esses municípios já estão saindo por conta do período chuvoso que já iniciou, foi a maior da história? Nós já tivemos períodos de estiagem aqui bem maiores, 2005, 2010, a gente teve um afetamento maior. Nós podemos dizer que esse não foi tão severo. No entanto, nem por isso deixamos de atender. Então, os municípios que entraram em emergência, eles foram atendidos. E já que a gente falou de períodos, em 2009 e 2012 nós tivemos cheias históricas aqui no Amazonas. Qual é a expectativa para este ano? A gente vai ultrapassar esse índice que a gente já teve ou a gente não vai ultrapassar? Vai ser menor? No dia 4 de abril, foi feito o primeiro alerta de cheia. Esse alerta de cheia é exatamente para que os municípios coloquem em funcionamento o seu plano de contingência e eles tomem essas primeiras ações para futuros enfrentamentos. Os prognósticos nos dizem que não haverá essa grande cheia. O monitoramento continua. Os municípios do Alto Solimões, que foram os afetados já pelo esse início de cheia, vamos dizer assim, as defesas civis municipais já começaram esse atendimento, já fizeram inclusive a construção de passarelas, enfim, deram o primeiro atendimento, que é o que é previsto. Como a Defesa Civil é acionada quando acontece alguma situação dessa de pós-desastre? A Defesa Civil do Estado, ela é acionada quando o município ele atende a população afetada por um desastre e quando seus recursos eles não são suficientes para que ela atenda toda essa população. Então, o sistema ele prevê dessa forma: o município não conseguiu, ele decreta a situação de emergência, é feita uma avaliação dessa situação e, a partir daí, o Estado demanda um aporte maior de recurso, ajuda humanitária ou recurso financeiro, se for o caso. Para finalizar a nossa entrevista, Davi, fala um pouquinho para a gente de como é o trabalho da Defesa Civil. A gente vê vários casos, várias notícias através dos veículos de comunicação, mas quem está de fora não entende muito bem qual é o apoio que vocês dão, por que existem vários técnicos, por que esses municípios recebem o auxílio da Defesa Civil. Então explica como é que funciona, o que vocês são responsáveis exatamente. A Defesa Civil é um sistema, ela tem nível federal, estadual e municipal. Cada ente tem a sua atribuição específica, de acordo com a legislação. A segurança global da população é o objetivo maior das ações de defesa civil. Então, a Defesa Civil ela trabalha nas ações de prevenção, de preparação, de mitigação, de resposta e de reconstrução. Então, todas essas fases são contempladas com as ações de defesa civil. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia. Espero que a gente tenha contribuído. A gente falou sobre essa contribuição das pessoas, dessa forma de lidar com o meio ambiente, das coisas que nós estamos fazendo, que está contribuindo sim para essa mudança climática. A gente percebe que em um estado apenas a gente tem essa diferença de estiagem, de cheia, de queimadas, e
cada vez a gente percebe que vai piorando, né? A tendência, na verdade, é piorar. Exatamente, é piorar, e esses desastres eles têm acontecido com uma frequência um pouco maior do que se via há alguns anos atrás. Então, ano após ano, esses desastres estão se tornando mais recorrentes. E o que a Defesa Civil do Estado pode dizer para essas pessoas é que sempre que houver uma população afetada, sempre que existir uma situação de desastres, essas pessoas serão atendidas, porque como o sistema prevê que cada ente faça esse atendimento, a Defesa Civil do Estado sempre irá apoiar os municípios que se encontrarem nesse tipo de situação. A Defesa Civil pode, de certa forma, mobilizar todos os órgãos responsáveis pela segurança, por exemplo, no caso de polícia, bombeiros, para dar esse aporte maior? Sim, com certeza. A Defesa Civil é ela que faz esse gerenciamento desse tipo de situação. Então, constitucionalmente, a Defesa Civil é que faz esse gerenciamento. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado.